Feche os olhos por um instante e imagine. Imagine que tudo aquilo que aprendemos sobre os deuses antigos talvez tenha outra explicação. E se eles não fossem seres espirituais como pensamos, mas viajantes de outros mundos que desceram dos céus em tempos remotos? Essa é a hipótese de Erich von Däniken. Não como uma verdade absoluta, mas como uma pergunta inquietante que desafia não só a ciência, mas também a fé. Civilizações separadas por oceanos que nunca se encontraram relatam deuses alados, seres que descem do céu em carruagens flamejantes, que ensinam agricultura, matemática, astronomia. Isso seria coincidência? Seriam apenas mitos que se repetem? Ou fragmentos de uma mesma memória ancestral? Talvez nossa história não esteja completa. Talvez aquilo que chamamos de mitologia seja, na verdade, uma tentativa de explicar encontros reais com inteligências que vieram de além das estrelas. Talvez, no passado, o céu não foi apenas contemplado, mas visitado. E essas visitas deixaram marcas nas pedras, nos símbolos, nos rituais e, quem sabe, até no nosso próprio corpo. A questão, então, não é apenas quem eram eles, mas o que queriam e por que se foram. A dúvida continua ecoando pelos séculos. E se voltarem? Arquitetura ou mensagem? Elas estão ali, imensas, silenciosas, enigmáticas. As pirâmides não são apenas monumentos. São enigmas de pedra que desafiam a lógica e o tempo. Como civilizações tão antigas conseguiram tamanha precisão? Como transportaram e encaixaram blocos de pedra com tamanha perfeição sem tecnologia moderna? Como sabiam exatamente a posição das estrelas, dos equinócios, dos ciclos celestes? Será que essas construções eram apenas tumbas? Ou algo maior? Sinais, pontos de orientação cósmica, portais energéticos, antenas espirituais. Quando olhamos para as pirâmides com os olhos da curiosidade e da dúvida, percebemos que talvez elas não tenham sido feitas para os mortos. Talvez tenham sido feitas para nos lembrar de olhar para cima. E se não forem apenas monumentos? E se forem mensagens silenciosas para civilizações futuras? Para nós? Em quase todas as tradições religiosas, há descrições estranhas, quase fantásticas. Rodas de fogo, luzes que descem do céu, vozes que ecoam das nuvens, seres envoltos em clarões. Eram apenas visões espirituais? Ou seriam descrições arcaicas de tecnologia avançada, incompreensível para aquela época? Ezequiel viu uma roda dentro de outra, com olhos ao redor, brilhando como metal polido. Hoje, muitos comparam essa visão a uma nave, uma máquina, um objeto voador não identificado, mas descrito com a linguagem de sua época. A pergunta não é apenas se esses relatos são reais, mas o que aconteceria se os lêssemos de outro jeito, sem filtros dogmáticos, com olhos abertos? Será que entenderíamos outra camada desses textos? Uma camada cósmica, tecnológica, interplanetária? Talvez a fé e a ciência não estejam tão distantes assim. Talvez ambas estejam tentando tocar o mesmo mistério, por caminhos diferentes. Muito antes da Grécia, antes do Egito, estavam os sumérios. Eles criaram a primeira escrita, desenvolveram sistemas matemáticos, astronômicos e escreveram sobre deuses que vinham do céu em naves brilhantes. Falaram de planetas desconhecidos, luas invisíveis, órbitas exatas. Como sabiam tanto? Como tinham acesso a dados que só redescobrimos com telescópios e sondas espaciais? De onde veio esse conhecimento? Alguns dizem que foi intuição, outros que foi inspiração divina. Mas e se não for nenhuma das duas? E se foi transmissão, passado de mente para mente, de civilização para civilização, por seres que sabiam muito e vieram de longe? Talvez os sumérios não tenham inventado histórias. Talvez tenham registrado experiências, recontado visitas, preservado segredos em tabuletas de argila, esperando o tempo certo para serem redescobertos. Em quase todas as tradições existe um ponto em comum. Os seres humanos foram moldados, criados, projetados por seres superiores. A pergunta é:
Quem eram esses seres? E se os deuses criadores não forem apenas divindades espirituais, mas engenheiros cósmicos? E se o barro da criação for, na verdade, o DNA? E se os mitos antigos falarem simbolicamente de manipulação genética, de experimentos, de evolução guiada? Saltos evolutivos, mudanças repentinas, inteligência surgindo onde não se esperava. Tudo isso ainda desafia a ciência moderna. Mas se olharmos para trás, os antigos já falavam sobre isso. Eles sabiam, ou foram ensinados. Talvez nossa origem seja mais complexa, mais fascinante, mais cósmica do que imaginamos. Talvez sejamos todos nós parte de um experimento, ou de uma missão, ou de uma herança estelar. A pergunta que fica não é só se os deuses eram astronautas, mas e se nós também formos? A jornada por essas 5 curiosidades do livro Eram os Deuses Astronautas nos mostra uma coisa. Quanto mais buscamos respostas, mais perguntas surgem. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, nem que seja por um instante, já valeu a pena. Então, se você gostou do vídeo, curta agora. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais mentes curiosas como a sua. E se quiser continuar explorando os mistérios da história, da ciência e do invisível, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agradeço a audiência. Nos vemos no próximo vídeo.